e transparência nas informações. É obrigação legal dele. Está na lei. Bom, tem um artigo meu escrito sobre isso, sobre Sociedade Anônima do Futebol, tal, que eu exploro toda essa parte, né? Enfim, e eu levei isso, falei, olha, a Lei Geral do Esporte diz isso, a sua administração ela não é transparente, a sua administração ela não é diligente. Bom, resumindo, eu fiz uma série de indagações e fui duro nas minhas colocações. O presidente não me respondeu nada, além de me insultar, dizer que eu não era ninguém, que eu não sabia nem o caminho do banheiro, que se não fosse o meu grupo político eu sequer seria eleito para nada, que eu não era ninguém, coisa do tipo. Bom, o presidente Augusto Melo. Aí rolou lá uma... ele começou a falar, eu bati lá, falei, eu sou conselheiro, o senhor me respeita, eu sou presidente, o senhor me respeita, aquele negócio todo. Bom, na saída, 2 diretores do Augusto, eu não vou dizer os nomes porque eles pediram desculpa posteriormente, tá? Então eu sou justo. 2 diretores do Augusto me cercaram, tá? Para me intimidar mesmo. Tá? Se não fosse o Rosala e o Fábio Silva da minha chapa, muito provavelmente eles teriam talvez me agredido, mas me xingaram bastante e tal. Eu não xinguei, né? Mas eu usei um palavreado com algumas questões que eles ficaram bem chateados, mas sem falar palavrão, e do nada eu ouço Augusto Melo em meio a 6 seguranças dizer: e você, seu filho de uma boa mãe, o seu está guardado. Então você foi ameaçado. Sim. Você foi ameaçado pelo ex-presidente do Corinthians. Sim. E veja só, muita gente diz pra mim, por que você não faz um boletim de ocorrência de ameaça? Eu falei, não, gente, tem um monte de testemunha, tá? Veja, depois disso, a maior prova de que isso é verdade, depois disso o Augusto saiu dizendo pra todo mundo que era mentira minha. Bom, então, vocês sabem que é verdade. Que coisa, hein? Pois é. Mas Paulo, a verdade, pelo menos o que fica pro torcedor, é que é o seguinte, você citou aqui 7 quebras de conduta ali do estatuto. Mas quem decidiu mesmo o impeachment, ou pelo menos o afastamento do Augusto Melo, foi a polícia. Sim. Por que você acha que... E no meio de tudo isso a gente vê o presidente do CORE defendendo o André Sanches também. Ou seja, tudo é muito controverso ali nos órgãos fiscalizadores do Corinthians, você não acha? Com toda a sinceridade. Veja, houve ali, na verdade, no CORE, eu vou ter que ser muito justo, houve uma discussão, porque ali nós temos 2 problemas muito graves acontecendo no Corinthians hoje, tá? O uso dos cartões de forma indevida é muito grave. Sim. Assim como é muito grave a forma como isso está sendo divulgado. Convenhamos, aqui eu estou na frente de 2 jornalistas extremamente inteligentes, 3, né? E o Michel, que é meu amigo de infância, que veio aqui acompanhar o programa. São todas pessoas inteligentes e sabem muito bem o que eu vou dizer aqui. Quem está fazendo esse vazamento não é porque é um paladino da justiça e quer agradar a fiel torcida. Isso aqui está sendo usado politicamente, nós sabemos disso. Tá? Eu não vou aqui arriscar quem é, mas acho que todo mundo já deu para perceber. Se fosse uma pessoa bem intencionada, que tivesse acesso a essa documentação, bastava fazer a denúncia lá pros órgãos de controle, para um conselheiro e efetivamente haveria andamento nessas questões. Tá? Então, até infelizmente os robozinhos aí das redes sociais fizeram aí uma pegadinha comigo semana passada, pegaram um corte meu de uma entrevista onde eu estava explicando essa questão dos vazamentos, porque o vazamento, ele tem dados bancários ali, né? E esse vazamento, por ter sigilo bancário, esse vazamento ele acaba sendo ilegal, ele acaba sendo criminoso. Vejam. Te colocaram defendendo os caras. Porque eu estava falando o seguinte, olha, o vazamento é ilegal, tá? Mas... o que aconteceu no CORE? Nós pedimos para apurar a questão dos vazamentos e apurar com a mesma seriedade a questão do uso. Então são 2 problemas. São 2 infrações. Deveriam ser 16-0 as 2 votações, né, Paulo? Perfeito. Quer dizer, mas você responde por você, tá tudo certo. Vamos lá. O que eu estou dizendo é o seguinte. Quando a gente ganha de 3-0 é gostoso. Quando a gente ganha de 1-0 é tão gostoso quanto. Então, vamos lá. Vamos esquecer o placar adverso. Vamos lembrar... eu estaria preocupado se tivesse sido pela não abertura
como a votação foi pela abertura do procedimento, acabou, vamos embora, vamos esquecer o que passou. Foi democraticamente votado, quem era contra votou democraticamente, quem era a favor votou democraticamente. O que importa, o órgão decidiu que haverá a abertura do procedimento. Ponto, acabou, bola pra frente, vamos seguir o assunto. Não dá pra ficar crucificando quem votou contra e glorificando quem votou a favor. Segue o jogo. Mas que deu uma tristeza saber que eram desembargadores, deu uma tristeza profunda no meu coração de acreditar ainda na justiça brasileira. São 1.700 pessoas online. Agora, Paulo, você encontrou o Andrés nesse tempo todo, Você chegou a trombar com ele no clube, encontrar com ele, conversar? Na reunião do CORE, sim. Na reunião do CORE. Qual foi a última? Agora, segunda-feira retrasada. Encontrou com ele passou. segunda? Segunda-feira. Como é que foi? O presidente Andrés estava muito abatido mesmo. Pediu desculpas. Ele pediu desculpas no CORE. Não acredito. Ele pediu no Twitter também, né? Pela questão dos cartões, ele pediu desculpa. Falou: olha, eu errei, peço desculpas, devolvi o dinheiro. Até em seguida eu tive que. Eu estava na fila para falar e eu disse: olha, lamento que tenha acontecido. Louvável a atitude do senhor de pedir desculpas e devolver, mas, infelizmente, a infração ela está caracterizada. Tem que seguir, né? Mas ele pediu desculpas lá, sim. Tava bem abatido. Até porque esse é um exemplo, cara, eu acho que deveria partir até do próprio Andrés e falar assim, cara, eu não vou ser mais ser sócio do Corinthians. Sabe por quê? Porque abre um precedente, eu não sei se é jurisprudência o nome para isso, mas abre um precedente para que daqui 5, 6, 10, 15, 20 anos um presidente do Corinthians use o cartão corporativo e use isso, olha, já aconteceu 20 anos atrás e o ex-presidente não tiraram ele do clube. Então por que eu vou ser? Por que o 10 mil dele vale de uma maneira e o meu 82 mil não vale de outra? Vale de outra, entendeu? Por que eu vou ser tirado do clube? Então acho que o Andrés, que se é um cara que gosta mesmo do Corinthians, que tem o Corinthians como clube do coração, deveria chegar e falar assim, pessoal, é o seguinte, ó, não vamos perder tempo com isso, o Corinthians tá mal em campo, a gente deve 3 bilhões, a gente tá aí pra votar no dia 9 o Augusto Melo, não vamos perder tempo com isso. Eu saio do clube. Eu não vou mais ser sócio do Corinthians porque eu cometi um erro gravíssimo. Eu não poderia ter feito isso. Eu errei. Pedir desculpa seria sair do clube. Pedir para sair, entendeu? Se ele fizesse isso, admitindo que usou o cartão corporativo, ia poupar muito tempo de coisas que o Corinthians precisa fazer, mais urgentes até do que isso. Até porque ele já fez tanto pelo clube, né? Não é verdade? Vamos ser sinceros. Fez tanto pelo clube, ele podia ir lá para Miami, comer lá no restaurante. Quer dizer, acho que faliu o restaurante lá. Mas de qualquer forma, ele podia ir lá para Miami, ficar sossegado e curtir a vida dele, todo o dinheiro que o trabalho dele árduo trouxe para ele, enfim. Ele e o grande amigo dele, Duílio Monteiro Alves, também.